o reino de Deus e o reino de César. O foco da nossa conversa de hoje tem a ver sobre qual é a sua perspectiva de vida, se ela é eterna ou se ela é temporal. Você precisa ter uma mente aberta. Certamente você deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. E existe um conceito errado da cultura deste mundo sobre o que é uma mente fechada. Em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É sobre esse princípio que eu gostaria de refletir. E nós vamos usar como base o texto de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22. E o relato bíblico diz o seguinte: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge que está a inscrição? E eles disseram: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, o retiraram. Existem dois aspectos importantes sobre esse relato que eu queria destacar. A primeira é como dois lados opostos se unem de mãos dadas para tentar intimidar Jesus ou numa armadilha contra Jesus. De um lado nós temos os fariseus, religiosos, legalistas. De outro lado nós temos os políticos defensores de Herodes. E juntos eles tramam para, de alguma forma, tirar a legitimidade de quem era Jesus e de qual era o seu foco. O segundo destaque que eu quero dar é sobre a frase de Jesus que fecha essa pergunta deles: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós vivemos num mundo, mas o desafio de Jesus aqui é que a nossa visão seja eterna. Jesus não só ensina sobre uma visão eterna, mas ao responder esses homens, ele aplica o seu próprio ensinamento. Em Filipenses, no capítulo 13, no versículo 20, diz o seguinte: Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Naquilo que foi criado por César, existe aquilo que foi cravado por César, a sua própria imagem. Naquilo que foi criado por Deus, deve existir o que foi grafado por Deus, a sua própria imagem. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, nós lemos o seguinte: Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A sua imagem, Deus criou. É muito interessante porque na resposta a esses homens, Jesus mostra o que é pensar eternamente. Enquanto a pergunta deles visava o que era terreno àquela situação, a resposta de Jesus visa fazê-los refletir sobre aquilo que é eterno. Jesus sabia da visão fechada que aqueles homens estavam tendo, mas em uma resposta, ele busca ampliar a visão daqueles homens sobre uma perspectiva atemporal.
Ele se recusa a entrar em debates pertinentes a este mundo. O compromisso de Jesus é com a missão do Pai, é com a missão eterna. Quantas são as situações que eu e que você, nós nos distraímos nessa vida e nós ficamos completamente concentrados nas situações em que estamos vivendo. Às vezes entramos em debates desnecessariamente. Às vezes ficamos com a nossa visão presa neste mundo e na cultura deste mundo. E o convite de Deus é para darmos a Deus aquilo que é de Deus. E se a nossa vida foi cravada à imagem e semelhança de Deus, tendo essa imagem e essa semelhança restaurada pelo próprio Cristo, portanto, ao viver neste mundo, o que nós devemos mostrar é a imagem de Deus através das nossas vidas. Para finalizar, em 1 João 2, versículo 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus chama a mim e chama a você para viver uma vida extraordinária, dentro do ordinário do dia a dia, dentro das situações do dia a dia, apresentando a eternidade do eterno. Abra a sua mente. Viva a eternidade para o eterno.